E aí, galera, bom dia novamente. Olha a gente de novo aí. Só que agora na nossa aulinha de geometria, né? Bastante tempo que a gente não estuda geometria, né? Nossa última aula a gente viu o filme, né? Viu metade do filme, né? Desabafa o caso. E aí, depois desse período aí, né? Dessas férias aí forçadas, né? O primeiro encontro nosso aí. Então a gente vai rever alguns conteúdos, alguns conceitos que a gente viu anteriormente. Não vou voltar desde o início, porque já é muita coisa também. E vamos avançar um pouquinho aí, mas o nosso foco seria nos exercícios, que eu acho que ficou faltando a gente fazer, tá bom? Bom, a gente tinha parado, ou não me recordo realmente se vocês chegaram a ver, né? Mas na parte de feixe de retas paralelas e reta transversal, né? Acho que eu comentei sim com vocês, né? Feixe de retas, desculpa. É um conjunto de três ou mais retas, tá? Então, um feixe de retas paralelas é um conjunto de três ou mais retas paralelas, tá? Então, aí está um exemplo, né, do feixe de retas paralelas. Então, feixe de retas paralelas, conjunto de três ou mais retas paralelas. Podem ser 4, 5, 6 e por aí vai, né? Duas só não representam um feixe, tem que ser três ou mais. Bom, a reta que intercepta as retas do feixe é chamada de reta transversal. E aí tem a imagem aqui, né? As retas A, B, C e D, que aparecem no desenho abaixo, formam um feixe de retas paralelas, enquanto as retas S e T, desculpa, são retas transversais. Tá vendo a memória da aula, né? Perguntei a vocês, né, por que ele tinha letras minúsculas. Lembrando, as letras minúsculas ali são os nomes das retas, né? E aí A, B, C e D, retas paralelas. S e T ali, que estão cortando elas, né? Lembra que paralelas são retas que não têm pontos em comum. E ali S e T tem pontos em comum com essas retas ali. São chamadas de transversais, tá? E aí, com isso, a gente vê, né, o teorema de Thales, tá? Um feixe de retas paralelas cortado por duas transversais quaisquer determina os segmentos proporcionais. O que são segmentos proporcionais? Pensa aí, dá uma olhada no caderno. Caramba, vacilando. 4 segmentos são proporcionais. Quando eu faço a divisão, né, 2 a 2 deles, né, do comprimento, eu obtenho o mesmo valor, né? E aí, ó, só para relembrar ali, ó, o feixe de retas paralelas e as transversais. A figura abaixo representa uma situação que aparece um feixe de 3 retas paralelas cortada por duas transversais. Eu sei que é a mesma figura, parecida com a anterior, que eu já mostrei vocês várias vezes, mas aqui dá para você visualizar melhor o teorema de Thales, né? O que acontece aqui, ó? Aqui, entre A e B, ó, eu tenho um segmento de reta. O que é segmento de reta? É um pedaço da reta, tem um início e um fim, tá? Ele está sendo formado pela transversal, cortando aqui as duas paralelas, ó. A paralela R e a paralela S, tá? Bom, eu também formo um segmento aqui, ó, onde esse N está cortando o R e o S, ó. E aí esses dois segmentos aqui que eu pintei em verde, eles são proporcionais, tá? O que quer dizer que eles são proporcionais? Quando eu fizer a divisão desses segmentos e comparar com esses que estão aqui embaixo, ó, que eu vou pintar de azul aqui agora, ó, esse aqui, ó, que liga B até C e liga B', a gente fala assim mesmo, gente, B', quando tem um tracinho ali em cima. Aqui, ó, não sei se vocês já viram isso, ó, A', B', C', A', ó. E aí quando a gente liga aqui, ó, A' com B' e B' com C', a gente forma dois segmentos. E aqui de A até B e de B até C a gente tem mais dois segmentos. Quando a gente faz a divisão entre eles, ó, dos segmentos que são correspondentes, né? Quando eu pego aqui, ó, AB, eu consigo corresponder a B com BC aqui, ó. É o segmento que está embaixo dele. E aí, quando eu for fazer a divisão dos outros dois, tem que fazer na mesma ordem, ó. Peguei o primeiro, né, que era B, pego o primeiro aqui da outra reta, ó, que é A' e B', e divido pelo que está embaixo, B' e C'. Como eles são proporcionais, tá? O teorema de Thales ele confirma isso pra gente. O Thales ele descobriu isso. O Thales era um cara legal, Thales de Mileto. Fica aí o dever de casa aí para pesquisar quem foi Thales de Mileto. E ele descobriu que quando esses segmentos
como esses segmentos vão ser sempre proporcionais, e a gente vai sempre poder usar isso aqui, ó. E aí você vai me perguntar agora como que a gente vai usar isso aqui, tá? Esse é o Teorema de Tales. Ele pode ser enunciado da seguinte maneira. Enunciado é como ele pode ser falado, né? Se um feixe de retas paralelas é interceptado pelas transversais MN, como mostrado na figura anterior, né? Ali está abaixo, dei mole, né? Mas era no slide anterior. Os segmentos determinados pelas retas paralelas em M são proporcionais aos segmentos correspondentes que são determinados na reta N, né? Que a gente viu ali, que eu marquei com vocês. Os segmentos que se cruzam formam um ângulo reto, são considerados perpendiculares. What? E aí, entenderam alguma coisa? Bom, né? Às vezes esses textos aí, galera, a maioria eu tirei do livro de vocês, né? Eu, sinceramente, os livros de matemática, no geral, quando a gente vai estudar sozinho, pega para estudar no início, é bem complicado, né? A gente, assim, não entende algumas coisas, mas sempre que vocês tiverem, assim, dúvidas, né? Quando for estudar em casa, pode me perguntar que eu tento clarear para vocês aí, tá? Bom, aí é um exemplo para você entender isso melhor, né? Determine o comprimento do segmento desconhecido. Isso aí é a aplicação, é para que serve o Teorema de Tales e por que ele é estudado, tá? E aí, se você quiser saber mais, fica à vontade depois aí da aula, pesquisa aí no Google aí. Então, a gente tem ali, ó, um feixe de retas paralelas, tá? As retas aqui, ó, R, S e T, cortadas por dois transversais. A U aqui, ó, e a V, tá? O que vai acontecer aqui? O Teorema de Tales ele fala para gente que vão ser formados ali segmentos proporcionais, né? Se são formados segmentos proporcionais, a gente pega os segmentos que são correspondentes, faz a divisão e vai sempre encontrar o mesmo valor, né? E aí, quando tem um termo desconhecido, a gente usa o nosso famoso, a nossa técnica famosa que ajuda sempre a gente, que é a regra de 3. Então, esses problemas de Teorema de Tales, sempre que você vê, pode ter certeza que deve ter alguma coisa relacionada à regra de 3, tá? Então, eu pego ali, ó, o 15, tá? E divido o 15, ó, pelo 5. Repara, ó, 15, primeiro segmento aqui, ó. Vou dividir pelo segundo que aparece aqui, ó. Deixa eu só escolher uma outra cor aqui, ó. Tá? E aí, quando eu for fazer essa divisão, aqui eu vou botar um sinal de igual e vou fazer na mesma ordem, galera. Eu vou ter que fazer 27 dividido por x. Se você trocar a ordem, vai dar errado, tá? Se quiser fazer um teste aí. Tem como fazer de outras formas também, tá? A gente poderia, deixa eu até comentei isso em aula. A gente poderia pegar o 27 e dividir pelo 15, tá? E depois teria que dividir o x com 5. A gente sempre fala assim, ó, o 27 está para o 15, da mesma forma que o x está para o 5. Ou, por exemplo, o 15 está para o 27, né? Assim como o 5 está para o x. Olha que desenho bonito aqui, está ficando uma coisa abstrata, né? Mas depois, quando vocês forem fazendo os exercícios, a gente treinar mais, vocês vão visualizando isso, tá? Então, ali, ó, 15 está para o 5, assim como o 27 está para o x. Opa, formou a regra de 3. Faz o cruz credo, faz o vapo-vapo, regra de 3. Multiplica cruzado, né? Então, vai ficar 15 vezes x é igual a 27 vezes 5. Faz a continha aí. Vamos lá, estou esperando. Show de bola. Confere aí se a tua resposta está certa. 15x é igual a 135. Essa conta está certa não, hein? Confere, hein? Então, x é igual, né? Esse 15 ele estava multiplicando, passa para cá dividindo, ó. Então, x é igual a 135 dividido por 15. E aí, na minha terra, isso dá 9. Show de bola. Bom, esse exemplo aí, galera, é um exemplo que envolve equação, né? Dá uma olhada aqui, ó, que coisa bonita. A ideia, gente, é a mesma, tá? Você só vai ter que ter lembrado as coisas que a gente aprendeu, né?
lá no ano passado. Na verdade, vocês já estudaram isso também no 7º ano, né? As operações com monômios. A ideia vai ser a mesma, tá? Vou fazer até da mesma forma que eu fiz anterior. Tem que ter cuidado na hora do cálculo. Faz bastante exercício que fica tranquilo, tá bom? Então ali, ó, 2x menos 2, tá? Ele tá para o 3x mais 1 da mesma forma que o 4 tá para o 7. Professor, me pergunta aí, faz essa pergunta agora. Te dá um tempinho. Professor, tem outra forma de fazer? Tem. É mais fácil? É mais difícil? Depende. Vai dar o mesmo resultado? Vai. É melhor? É pior? Depende do caso, tá? Mas, às vezes é mais fácil, né? Você ver a maneira que é melhor para você fazer, tá? Então, eu fiz assim, ó. O 2x menos 2 está para o 3x mais 1, da mesma maneira que o 4 está para o 7. Se você fizesse 7 está para o 4, assim como o 3x mais 1 está para o 2x menos 2, também dá certo. Tem várias formas aí de fazer. O que eu vou fazer agora? A mesma coisa que eu fiz anteriormente, galera. Eu vou multiplicar cruzado. Repara que eu botei o parênteses aqui, para você quando multiplicar cruzado, né? Você lembrar que o 4 ele tem que multiplicar tanto o 3x quanto o 1. Quando a gente não coloca o parênteses, não é que é obrigatório, né? Na verdade é obrigatório. Mas ele é mais para te lembrar, né? Que você tem que operar aqui, tem que multiplicar todos os números que estão dentro do parêntese. No caso ali pelo nosso 4 pelo nosso x. Pelo nosso 7. Tá? E aí vou fazer ali, ó, essa distributiva. Então eu faço ali, ó, 7 vezes 2x dá 14x. Repara que tem um sinal de menos ali, ó. 7 vezes menos 2, menos 14. Tá? Mais com menos, menos. Igual 4 vezes 3x, dá quanto? 12x. E 4 vezes 1. Aí é positivo, né? 4 vezes 1, 4. Como é que eu resolvo a equação, né? Letra de um lado, número para o outro, né? Isola o x, o menos 14 e 4 estão com corona. Estão sentindo aí os sintomas do coronavírus. Como diz aí o Rodolfo, eles estão aí num pandemônio. Show de bola. Não se cansem, né? Bom, então ficou 14x menos 12x igual a 4 mais 14. Operei de um lado para o outro, né? Joguei o 12 para lá, ele era positivo, foi negativo. E passei o menos 14 para o outro lado, ele era negativo, foi positivo. Eu não gosto de fazer assim, né? De falar assim, né? Vocês devem ter percebido, eu sempre falo, né? O 12 estava somando, vai para lá diminuindo. O 14 estava diminuindo, vai para lá somando. Porque confunde com as outras operações depois. Na hora de dividir, por exemplo, a galera às vezes troca o sinal do número, não é para trocar. Então, 14x menos 12x, 2x. 4 mais 14, 18. 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, x é igual a 18 dividido por 2. Quanto que dá mesmo? 9, né? Galera, deu 9 foi coincidência, tá? Claro que nem sempre vai dar 9. Bom, assim, essa com a equação, não vou mentir para vocês não, dá um pouco mais de trabalho. Só que até que eu fui fazendo aqui com vocês foram me ajudando, né? E aí passou uma impressão que era mais tranquila, né? Mas ela dá um pouco mais de trabalho, mas é a mesma forma de fazer, a mesma resolução. Muito gratificante acertar, né? Dá para fazer uma dancinha aí e tudo, né? Do Calton, tá bom? Agradeço vocês aí, galera, mais uma vez a atenção, tá bom? Qualquer dúvida, fico à disposição. Vamos fazer os exercícios, né? Vou orientar vocês aí pelo Google Sala de Aula, quais exercícios que vocês devem fazer, tá bom? Tchau, tchau para vocês, até a próxima aula. Valeu, galera!